Olá para você que me acompanha de casa, eu me chamo Walter Rebelo. Hoje a gente vai falar aí sobre um tema que está em todo lugar, está todo mundo falando, Axie Infinity. Que jogo é esse? Qual é a diferença desse jogo para Pokémon? Como você pode fazer dinheiro com isso? E como é que esse jogo funciona de uma forma que ele se valoriza, como ele remunera as pessoas que estão jogando ele, quais são algumas características aí na trajetória desse jogo para o futuro que vão aí provavelmente valorizar esse ativo muito mais ao longo do tempo. Como é que funciona um jogo como o Axie Infinity? Ele funciona num novo modelo que é baseado em tecnologia de blockchain, que é o modelo Play to Earn, ou seja, ele compra uma moeda de acesso para esse jogo, que é o AXS. Essa moeda é usada para você comprar os bichinhos desse jogo, os Pokémons desse jogo, que são os Axies. E aí a gente tem uma diversidade de características de cada Axie, né? Um Axie tem certos poderes, ele tem certas características que deixam ele mais valorizado do que outros Axies. E aí você tem um jogo que tem uma economia programada via código e todo um design por detrás que alimenta esse mercado dentro do próprio jogo. E o que estimula esse mercado? É a demanda pelo jogo, né? O fato dele ser divertido, é o fato das pessoas quererem aproveitar o próprio jogo e a batalha, a interação entre os membros daquela comunidade. Então, é assim que o jogo Play to Earn funciona. Ele tem uma moeda de entrada, o AXS. Você vai comprar um time, esse time tem que ser minimamente competitivo e você vai ser recompensado pelas batalhas que você vai ganhando. Você vai sendo recompensado em quê? Aí é que entra a segunda moeda do Axie Infinity, chamado SLP. O SLP, ele tem uma serventia dentro do próprio jogo, ele vai servir para você bridar. O que é bridar? Você reproduzir os seus Axies. Então você vai ser aí essencialmente um fazendeiro moderno. Você, em vez de criar porquinhos, você vai criar Axiezinhos. E esses Axies, eles são reproduzíveis, né? Uns com os outros, você vai ter ali a sua manada de Axies, né? E você vai reproduzir eles usando esse SLP, que significa Smooth Love Potion, ou Poção do Amor Suave, que serve justamente para você reproduzir esses bichinhos e você também paga uma taxa em AXS para realizar essa ação e ir aí construindo o seu time de uma forma melhor. Para onde vão esses fees, né? Para onde vão essas taxas que você paga para realizar as ações dentro do jogo? Vão para a tesouraria do projeto, certo? E aí a gente entra no desenvolvedor do jogo, que é a Sky Mavis, certo? Sky Mavis é o desenvolvedor do jogo, que basicamente desenhou não só o design, mas todo o código, todo o token economics que funciona dentro desse ativo. Os jogadores conseguem participar simplesmente porque eles se divertem, têm a moeda, lutam uns com os outros dentro daquele sistema, né? E aí você tem um leque de possibilidades que pode acontecer, como campeonatos, ligas de Axies, outros modos de jogo, não só como modo combate, você tem um modo aventura também, que tem aí uma certa recompensa de SLP para você fazer os seus breeds, né, as suas reproduções. E o que valorizou tanto o Axie Infinity esses últimos dias? Bom, você tem um jogo que ele funciona, você entende a economia dele, tem um produto ali que está sendo consumido pelas pessoas e os incentivos eles funcionam através dos tokens, né? As ações do jogo funcionam através dos tokens que você tem e que se valorizam no mercado conforme as pessoas vão criando interesse por aquele produto. O roadmap do projeto tem certos upgrades que estão sendo feitos. Na última quinta-feira foi anunciado o programa de staking. E o que é o staking? No caso do projeto do Axie Infinity, a Sky Mavis, ela, que é a criadora do jogo, ela tem aí um poder centralizador sobre as medidas que estão sendo tomadas dentro desse projeto. Como a gente sabe, tecnologia de blockchain visa exatamente o contrário, visa descentralizar, né? Então como é que a Sky Mavis planeja fazer isso? Staking é justamente essa tomada de decisão de descentralizar. De que forma? Eu sou aqui um proprietário de um token AXS, eu tenho a opção de locar, deixar dentro do protocolo do Axie Infinity um token de AXS para, em troca, receber rendimentos da moeda possibilitados pela tesouraria do projeto, e essa é alimentada
pelos fees que são pagos quando as ações do jogo são tomadas, né? Por exemplo, quando eu vou reproduzir um Axie, essa taxazinha que é cobrada vai para a tesouraria. E além desses rendimentos que me recompensam por locar os meus AXS lá dentro desse programa de staking, eu também vou ter recompensas de governança. Por exemplo, os proprietários desses AXS que depositaram lá dentro vão poder tomar decisões em conjunto democráticas a respeito de políticas de tesouraria. Então isso aí é uma coisa que anima muito a comunidade, porque além de ser uma comunidade que interage entre si, que está nos grupos de Discord aí, conversando todo dia, que está aí negociando Axis, criando um mercado completamente alheio aí à maioria das pessoas, que só aquela comunidade conhece, é uma comunidade muito forte, que se apoia, se comunica, joga entre si, cria campeonatos, cria uma economia, fica muito animada com uma notícia dessa, porque é uma coisa que fortalece demais o protocolo. Outra coisa que está no roadmap da Sky Mavis para o protocolo do Axie Infinity é a DEX. E o que é uma DEX? É uma Decentralized Exchange. Se você tem criptomoedas, você sabe mais ou menos como é que funciona uma exchange, né, uma corretora, como a Binance, só que elas têm aí essencialmente modelos diferentes. Eu não vou entrar aqui a fundo na diferença entre os modelos, mas uma corretora centralizada como a Binance usa o modelo de Order Book para linkar compradores de um ativo e vendedores de um ativo, né? Eles quiserem trocar ativos entre si, tem que ter esse mapeamento aí para gerar liquidez no mercado. No caso de uma DEX, isso é feito de uma maneira um pouquinho diferente através de um código. E por que isso é importante para o protocolo do Axie Infinity? Porque lá dentro, cada bichinho daquele, cada Axie Infinity é um bicho único. É um NFT que a gente chama. É um token, né? Mas a gente, assim, tem uma dificuldade talvez aí de enxergar ele como um token, porque ele não tem um formato de moeda, né? Ele não é um token mesmo. Ele é algo que é único. E NFT é basicamente um jeito de falar que aquela coisa digital, aquele ativo digital é algo que é único, não existe outro daquele. E o que a DEX vai fazer? Ela vai justamente criar esse mercado, criar essa liquidez para aquela comunidade que está cada vez crescendo. Para você ter uma ideia, Axie Infinity tem quase 2 milhões de usuários e já é aí o quinto jogo, o jogo com maior capitalização de mercado quando a gente olha para os próprios grandes players aí, do mercado de games, como a própria Ubisoft, por exemplo. Então o roadmap é bastante animador, tanto para o investidor que está aí especulando no preço de AXS, tanto quanto para a comunidade que gosta daquele jogo, que está ali fazendo uma renda, né? E a gente tem aí o exemplo, por exemplo, do pessoal das Filipinas, que foi drasticamente atingido pela crise do coronavírus, ficaram aí completamente engessados de tomarem partido de suas vidas financeiras aí, sem poder trabalhar, sem poder gerar renda. E o Axie Infinity foi um scapegoat, né? Foi uma maneira de se safar dessa crise e gerar uma renda extra. E aí você tem muito mais outros modelos que complementam a essa economia que está se formando por uma demanda por um jogo que é simplesmente divertido. Por exemplo, YGG é uma DAO, uma organização descentralizada autônoma. É uma empresa que funciona por código, basicamente. Ela está fazendo um modelo de scholarship para Axie Infinity, porque quando o preço do AXS sobe muito, o preço de entrada para participar do jogo, lembra do começo do vídeo, quando eu falei que você entra no jogo tendo um AXS e comprando um time competitivo? Pois é, conforme o AXS vai subindo de preço, mais difícil é para você entrar naquele jogo, né? Mais difícil é para você participar daquela economia. A YGG, por exemplo, ela possibilita um modelo de scholarship, que eles possuem um catálogo de NFTs, no caso Axis, e eles fazem um aluguel desses NFTs para pessoas que não têm o capital para entrar com um time competitivo naquele ambiente. Então olha que legal, uma comunidade forte, uma demanda justificada num produto que é bacana e outros players entrando, complementando esse mercado, fomentando a criação de uma economia completamente nova, completamente sólida, baseada numa tecnologia de blockchain que garante aí que todos os incentivos programados ali na rede sejam de fato efetivados. Então essas aí são algumas razões pela qual o AXS e o Axie Infinity têm se valorizado tanto em questão de jogos play to earn, né? Que, poxa, você com certeza jogaria um jogo para ser pago, né? Ainda mais algo que você gosta. Não é esquema de pirâmide, é realidade, é algo completamente novo e quem está chegando antes está lucrando muito mais do que quem vai chegar depois. Pessoal, se você
aprendeu alguma coisa nova aqui sobre a XS, se isso te acrescentou de alguma maneira, eu quero te convidar para você fazer parte de alguma das nossas assinaturas de cripto aqui na Empíricos, seja o Empíricos Crypto Legacy ou o Empíricos Exponential Coins. Acredito que isso vai te acrescentar demais, fazendo parte desse mercado que é completamente novo e vai te dar além de muita informação, vai te dar bastante lucro. Nossas carteiras renderam extremamente bem e as perspectivas para esse mercado estão muito boas, porque cada vez mais o que a gente vê é a sociedade interagindo muito mais por meios digitais do que meios físicos, tanto daquilo que a gente come, daquilo que a gente consome. Só não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? Isso é muito importante pra gente saber o que você está curtindo, o que você está gostando. E outra coisa muito importante, manda aqui sua sugestão de vídeo, se você quiser que eu fale de alguma coisa também que está aí fazendo você coçar a cabeça sobre cripto, sobre regulação, sobre jogos, sobre Web3, sobre descentralização de serviços, o que você quiser saber sobre isso, a gente está pronto para responder e fazer um vídeo para te divertir, te entreter, te informar e te enriquecer também, tá bom? Então fica aquele abraço, deixa o like, deixa a sugestão e faz o subscribe aqui, assina o nosso canal para receber o melhor conteúdo de cripto do Brasil inteiro.